Então, a restituição de Deus veio sobre essas nações que colaboraram com essa invasão e que se alegraram com essa invasão. Então, a data mais provável é essa aí. O autor aqui está dizendo 585, podemos ser de 585 até 600 e pouco. Existe muita discussão sobre essa data. Muitos hoje têm afirmado que é aí por volta do ano 605. E por que se chegou então a essa data? Principalmente por causa de um salmo. Vamos ver aí o salmo. Vamos ver então o salmo 137, que diz assim, no versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago, que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Vamos ver a estrutura e mensagem. Com apenas 21 versículos, Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Excetuando-se a introdução, o seu estilo é poético. O texto divide-se em 3 partes principais: destruição de Edom, sua maldade e o dia do Senhor sobre Edom, Israel e as demais nações. O tema do livro é o julgamento divino contra Edom. Obadias, porém, não é o único profeta incumbido de anunciar a condenação dos filhos de Esaú. Então o livro fala aí sobre a destruição de Jerusalém e a retribuição de Deus para destruir Edom, devido a eles terem ficado alegres com a destruição de Jerusalém. E o livro de Obadias fala então dos juízos de Deus sobre as nações que colaboraram para essa invasão e que saquearam também depois todos a região de Judá e se alegraram com essa destruição, e Deus vai retribuir trazendo seus juízos sobre eles. Posição no cânon. Em nossa Bíblia, Obadias situa-se entre Amós e Jonas. O critério para a ordem desses livros é ainda desconhecido. Sabe-se, todavia, que não foi baseado na cronologia. Há quem justifique tal posição pelo slogan, o dia do Senhor. Veja Amós 5:20. E pela afirmação de que a casa de Jacó possuirá a herdade de Edom. Devido ao cânon judaico, considerar a coleção dos 12 profetas num só livro, a citação de Obadias em um Novo Testamento é apenas indireta. Então não se sabe aí por que esse livro está incluído aí em nossa Bíblia entre Amós e Jonas. Mas, olhando aí para a data, provável, pode até ser que tenha sido entre esses dois, mas não se tem certeza disso. E como o livro aí de Obadias tem muita coisa que tem no livro de Jeremias e algumas coisas concordam com o livro de Amós, então provavelmente tenha sido isso aí o motivo de ser colocado logo após o livro de Amós. Parte 3, Edom, o profano. Então nós vamos ver aí origem, o Deus soberano, preparativos do assédio a Edom, o rebaixamento de Edom, o orgulho leva à ruína. Então, origem. Os edomitas eram descendentes de Esaú por causa do guisado que Jacó usou para comprar de Esaú a sua primogenitura. O nome da tribo passou a ser Edom, que em hebraico significa vermelho, Gênesis 25:30. Eles povoaram o Monte Seir e rapidamente transformaram-se em uma poderosa nação. Veja Gênesis 36, de 1 a 43, Êxodo 15:15 e Números 20:14. Seu rei negou passagem a Israel por seu território quando os filhos de Jacó saíram do Egito e peregrinaram no deserto a caminho da terra prometida. Mesmo assim, Deus ordenou aos israelitas que tratassem os edomitas como a irmãos. Contudo, o ódio de Edom contra Israel cresceu e atravessou séculos. Então esse nome Edom aí nesse território que você vê no mapa significa vermelho, e foi dado esse nome a esse território devido ao patriarca aí desse território, Foi então Esaú, que era filho de Isaque, com Rebeca, e irmão de Jacó. Esaú vendeu para o seu irmão mais novo, Jacó, o seu direito de primogenitura, e o pagamento foi um prato de lentilhas vermelhas. Então, por causa da cor da lentilha vermelha, então esse território passou a ser chamado Edom. Eles cresceram muito, se desenvolveram, se tornaram muito fortes, e quando Israel quis passar, que Israel estava vindo do Egito, quis passar por dentro do território deles, eles não permitiram. Israel teve que dar uma volta.
Apesar disso, Deus deu uma ordem para eles, para que eles amassem os edomitas. Israel deveria amá-los e manter amizade com eles, já que eram irmãos, né? Eram descendentes do irmão de Jacó, que era Esaú. Agora vamos ver aí o Deus soberano. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Esta chancela destaca a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, o Eterno tinha legítima autoridade sobre ele. Então, quando na Bíblia diz assim, isso diz o Senhor Jeová a respeito de Edom, então está dizendo, olha, Deus tem controle sobre Edom. Deus comanda todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Então isso indica exatamente a soberania de Deus sobre Edom. E Deus decidiu retribuir Edom, segundo o que ele gostou daquilo que aconteceu com Jerusalém. Vamos ver aí preparativos do assédio a Edom. A expressão temos ouvido a pregação parece indicar que Obadias falava em nome de outros profetas. Ele ouviu o oráculo divino e soube de um embaixador que foi enviado aos povos vizinhos para juntá-los em guerra contra Edom. Tal embaixador não era profeta, mas um diplomata de alguma nação inimiga dos edomitas. Então aqui o profeta Obadias, ele soube, através de outros profetas também, que tinham ali, ele soube que um embaixador, um enviado, né, de nações vizinhas, estava já montando um cerco sobre o território de Edom, para que todos fossem então mortos, para que invadissem ali e tomassem tudo. Então ele soube disso. O rebaixamento de Edom agora. No Antigo Testamento hebraico existe um recurso retórico que consiste em um acontecimento futuro que é descrito como se já tivesse sido cumprido. Por isso o profeta emprega o verbo no passado. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Esse recurso é conhecido como perfeito profético. Não se trata de um perfeito gramatical especial. Seu emprego aqui indica o cumprimento certeiro da ameaça quanto à sucessão dos dias e das noites. Ou seja, o fato é descrito como se já realizado, pois Deus reduzirá, como de fato reduziu, Edom a um povo insignificante e desprezível entre as nações, até que este veio a desaparecer. Então a linguagem aqui usada é uma linguagem falando de uma coisa que vai acontecer, porque o profeta Obadias estava profetizando uma coisa que ia acontecer no futuro. No futuro próximo ia começar a acontecer. Mas ele fala dentro da visão de Deus. Como Deus, tudo para Deus é um eterno presente, então já é falado pelo profeta como se já tivesse acontecido. Então ele diz sobre a destruição então de todo esse território e do povo que ali estava. O orgulho leva à ruína. Por viverem nas cavernas montanhosas de Seir, os edomitas confiavam na segurança que lhes proporcionava a topografia de seu território. Uma fortaleza naturalmente inexpugnável. Edom não sabia que aquilo que é inacessível ao homem é acessível a Deus. A arrogância humana é insuportável, mas a soberba espiritual é repugnante. Os que assim agem estão destinados ao fracasso. Então os edomitas achavam o seguinte: nós moramos aí sobre as montanhas, em cavernas, e nós daqui vemos o inimigo de longe. E não tem jeito deles chegar aqui. Quando eles vão subir as montanhas, nós atacamos eles de cima para baixo e eles sempre vão perder. Não tem jeito deles nos destruírem. E provavelmente o pensamento deles aqui, pelo que nós entendemos, que eles diziam que nem Deus destruía eles. Se referindo ao Deus de Israel, eles diziam: nem o Deus de Israel que destruiu todas as nações, aqui não tem jeito dele fazer com que nós sejamos destruídos. Então Deus responde para eles que mesmo que eles subissem no céu como águias e fizessem o ninho deles nas estrelas, mesmo assim Deus derrubaria eles de lá. E isso é o que aconteceu. Então essa arrogância espiritual, sempre quando alguém fala alguma coisa e bota Deus no meio, aí pronto, aí Deus entra e destrói, e Deus usa então a sua força, o seu poder para destruir aquele que coloca o nome de Deus que é em dúvida, né? Isso aconteceu já com várias pessoas no mundo, né? E continua acontecendo. Foi o que aconteceu quando o rei da Síria foi invadir ali Jerusalém. O rei Ezequias pegou a carta do rei e disse: ó, está aqui a carta.
Está dizendo que o Senhor está ajudando eles, não é nós. E está dizendo que o Senhor não pode livrar a gente. Né? Então Deus tomou as dores e destruiu o exército sírio, 185 mil pessoas de noite. Quando acordaram, tinha 185 mil pessoas mortas. E eles voltaram correndo, então, para Nínive, né, os assírios. E a luta foi vencida por Deus, porque mexeram foi com Deus. Então é um perigo quando a pessoa se torna arrogante a ponto de achar que nem Deus pode mudar a situação que ele está, a sua situação de glória, de poder, né? Então Deus entra aí e mostra que Deus é Deus. Parte 4, a retribuição divina. Vamos ver aí tópico 1, princípio da retribuição, tópico 2, o castigo de Edom, tópico 3, Esaú e Jacó. Tópico 1, então, princípio da retribuição. Retribuição significa pagar na mesma moeda. Tal princípio acha-se na lei de Moisés. Segundo Charles Finberg, a passagem compreendida entre os versículos 10 até 14 pode ser chamada de um boletim de ocorrência dos crimes cometidos pelos edomitas contra os judeus. O acerto de contas aproxima-se e Deus fará com os edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Nessa profecia, Edom serve de paradigma para outras nações e até pessoas que igualmente procedem. Então, retribuição significa pagar na mesma moeda. Significa ter uma recompensa pelo que você está plantando, né? Então, se você comemora o sofrimento dos outros, a angústia dos outros, a destruição dos outros, então você tem uma retribuição, um pagamento por isso. O mesmo que aconteceu com aquele vai acontecer com você. E ainda um pouquinho a mais, que a medida de Deus é transbordante sempre. Então Edom aqui serve o quê? De referência, né? Para todas as pessoas que se alegram com a destruição dos outros. Então você sempre lembre-se aí de Edom, o que ele passou, o que sofreu por causa de comemorar a destruição de Jerusalém. Então você sempre, quando você ficar alegre com alguma coisa ruim que aconteceu com alguma pessoa, lembre-se, cuidado que Deus pode fazer o mesmo com você em retribuição. Então, ore imediatamente, peça perdão a Deus por esse sentimento que você teve e abençoe aquele que está passando por necessidade, por tribulação. Ore por essa pessoa, para que ele possa ficar livre disso, para que ele possa se dar bem, melhorar de vida, né? Então, ore pela pessoa, abençoe o seu inimigo, ore por ele, sempre. O castigo de Edom. Os edomitas beberam e alegraram-se com a desgraça de seus irmãos, mas agora chegou a hora de eles receberem sua paga na mesma moeda. Os descendentes de Esaú provarão do cálice da ira divina para sempre. É bom lembrar que esse princípio vale também para os indivíduos. É o princípio da semeadura. Então, o que nós acabamos de falar, né? É uma repetição aqui. Lembre-se sempre de abençoar as pessoas, de orar pelas pessoas. Lembre-se sempre de ajudar aquelas pessoas que estão passando por problemas, por necessidades, por angústias, por tribulações. Por quê? Você fazendo isso, o que acontece? Quando você passar por essa situação, se passar, o que Deus vai fazer? Vai levantar também pessoas para ajudar você. Então é um princípio de retribuição, de semeadura. Esaú e Jacó, os nomes Sião e Jacó, indicam Jerusalém e Judá, respectivamente. E José, o reino do norte, formado pelas 10 tribos e muitas vezes identificado como Israel, e Efraim. José, como pai de Efraim, é usado para identificar os irmãos do norte. Assim, a profecia fala sobre a reunificação de Judá e Israel. A metáfora de Israel como fogo que consumirá a casa de Esaú indica a destruição total de Edom. O orgulho e o ódio dos edomitas contra os seus irmãos judeus os levaram à ruína definitiva. Então, o que significam esses nomes? Quando você vê aí o nome, olha, aí o nome Sião, fala do Monte Sião, onde está Jerusalém. Então fala dos judeus da parte de Judá, território de Judá. E quando fala José, fala de José como pai de Efraim, fala da região do norte de Israel, Israel do norte. Então, Sião e José vão fazer o quê? Vão se juntar, se unir contra Edom, que significa o quê? Esaú.